Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. A nossa irmã Sueli vai falar sobre isso que está aqui, né? Que são temas fortes. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Assim, agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, nesse trabalho tão frutificante, tão necessário para o encaminhamento, para a melhoria de cada um de nós. Pedimos assim, Mestre Jesus, para que possamos ser bem intuídos e que possamos aprendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Choca, né? Tá todo mundo assustado aí com essa palestra aí. Uns temas pesados, né? A gente já está até sentindo aqui o peso, né? Só que tem que a gente tem que pensar que isso aí faz muito mais parte da nossa vida do que a gente imagina. E não é com o outro, não. É com nós mesmos, né? Nós somos bélicos. Na maior parte das vezes, somos cruéis. Duelamos o tempo todo e, de certa forma, poderemos matar. Né? A gente depende do ponto de vista, depende do que a gente entende ser isso, não é? Mas duelo, então, esse duelo que está presente no Livro dos Espíritos, é aquele duelo tradicional, né? Aquele realmente saiu aí de cena. Mas vieram outros muito piores. Porque pelo menos aquele seguia a regra. Tinha regra. E os que nós temos hoje não tem regra. Né? A regra é a própria pessoa quem faz na sua inferioridade. Então, nós somos muito mais bélicos do que imaginamos, cruéis, muitas vezes nós somos extremamente cruéis. Né? Poderemos não fazer aquela crueldade, né, propriamente dita, que a gente vê acontecer, né? Mas existem crueldades tão tristes ou tão grandes quanto aquelas que não são vistas, aquelas que são feitas às escondidas, no íntimo da gente, com palavras ferinas. Muitas vezes nós somos muito mais cruéis do que aquele que está atirando no outro, batendo no outro. Então nós temos que fazer reflexão, nós temos que reconhecer essas coisas. Porque esse que é o nosso problema. A gente não... É como se nós estivéssemos engessados assim, diante das coisas. Nós reclamamos, nós criticamos, apontamos. Mas o que a gente vê no dia a dia são comportamentos muito, mas muito semelhantes àqueles que nós estamos criticando. E não são só... né, coisas grandiosas, são coisas pequenas, mas que são motivadas pelas mesmas razões. Eu recebi até, isso é tão comum acontecer, né? Agora eu recebi no Facebook um videozinho de um caminhão que virou a estrada, né, a pista, que estava de carro parado um atrás do outro, saqueando aquela carga. Olha que coisa horrorosa. E um outro que eu recebi, pior ainda, que não foi agora, que já tem algum tempo, com uma vítima fatal, porque o motorista morreu, ele estava ainda entre as ferragens, as pessoas estavam enlouquecidas, pegando a carga, e não era só ele, tinha gente ferida, bombeiro trabalhando, tentando tirar, né, o ferido do lugar. Olha que coisa horrorosa. Quando a gente vê aquilo ali, a gente fica achando que a gente está vivendo lá atrás,
naquela época bárbara, né? Na época dos bárbaros. É uma coisa horrível, né? Quando às vezes a gente vê na rua, né, no início aí desses protestos todos contra, né, contra a política governamental e outras coisas mais, as pessoas quebrando tudo, né? Uma cena de horror, aquilo ali, nos tempos de hoje, né? Nos tempos de agora, 2017. Quando eu vi o filme 2001 e Uma Odisseia no Espaço, eu fiquei apaixonada, que eu sempre adorei essas coisas de espaço, né? De estrela, de tudo, de universo. Eu fiquei imaginando que no ano 2000, eu nem sei quando foi que surgiu, você lembra, Abel, quando foi lançado esse filme? 2001, Uma Odisseia no Espaço? É muito antigo. Eu fiquei me imaginando, se estivesse vendo até lá, andando naquelas navezinhas, entrando naquelas naves maravilhosas, né? E olha, nós estamos em 2017 e o que mudou, né? Desde a época que eu me entendo por gente, né? Mudou quase nada. O progresso acontece. E até o fato de nós estarmos em contato com isso tudo, isso também é progresso, porque antes a gente só não sabia porque as coisas não conseguiam chegar na nossa casa com tanta rapidez quanto hoje. Né? Hoje acontece imediatamente, tem alguém lá com o celularzinho filmando e postando numa rede social, todo mundo vê, né? Todo mundo acompanha. Então não deixa de ser também, né? É um progresso lento, mas é. Então nós estamos o tempo todo envolvidos com isso aí, com a guerra, com o assassínio, com a crueldade, com os duelos, o tempo inteiro. Nós estamos nos envolvendo com isso. Eu até deixei em casa, fiquei de trazer, mas depois na próxima semana eu trago direitinho a pesquisa, né, científica a respeito, o que pode até explicar essa questão desses tumultos, dessa barbárie que acontece. Há um tempo atrás foi uma senhora que foi confundida, não sei, é uma professora até, acho que ela foi morta assim, na rua, as pessoas apedrejando. O filme é de 1968, hein? Olha só. O filme é de 1968. Eu imaginei que eu estaria em 2001, né? Viajando naquelas navezinhas maravilhosas. Né? Mas, no entanto, estamos aqui em 2017 assim, ó. Nesse estado, né, de atraso moral, porque intelectualmente a gente não está, não. Né? A gente está bem adiantado, mas a parte moral extremamente atrasada, né? Muito atrasada. Então, as últimas pesquisas na área da neurologia provou aí a presença de neurônios espelho. Esses neurônios são ativados todas as vezes que nós presenciamos alguma coisa que nos agrada ou que nós tenhamos tendência para aquilo ali. Isso pode até explicar o fato das pessoas se unirem a determinados grupos, né, cometendo atrocidades, crueldades, né, duelando ali, sem até mesmo saber por que estão fazendo. Nesse caso dessa professora que foi morta, ela foi, acho que, confundida por uma foto, não sei, que puseram na internet, de um caso de maus tratos ou usando criança para fazer magia negra. Eu acho que foi qualquer coisa assim. E ela foi confundida e ela foi morta de uma maneira horrorosa. E as pessoas, cada um que chegava, se juntavam ao grupo. As pessoas iam chegando, iam vendo e se juntavam ao grupo. Uma coisa horrível, dando pauladas, uma coisa tenebrosa, uma barbárie. E depois alguns que foram presos até foram questionados, né, quando foram perguntados por que fizeram. Ah, não sei, estava todo mundo fazendo, eu fiz também. Olha, né, uma coisa horrorosa, né, uma coisa pavorosa, uma crueldade imensa, né, uma coisa assim. Agora, lógico que depois nós vamos explicar melhor essa questão dos neurônios espelho. Quando eles são ativados, quando a gente vê uma cena
e aquela cena, então, nos agrada, ou a gente tem uma certa tendência àquela atitude, e aí a gente imita, a gente faz igual. Se junta ao grupo, né? Sem saber até a temática, sem saber o que está acontecendo, a gente se junta ao grupo. Agora, claro que esses neurônios de espelho, eles não são responsáveis pelos atos de crueldade, nem por nada disso. Porque eles só são ativados quando a gente já tem a tendência para aquilo que está acontecendo. Quando a gente não tem essa tendência, eles não são ativados. Né? Em várias pesquisas foram feitas com vários grupos, observando várias cenas. O mesmo grupo que se sentia estimulado, né, com determinadas atitudes, não foram estimulados em relação a outras atitudes. Então, isso prova que a pessoa tem que ter tendência. Não é qualquer um que assiste uma cena e se motiva com aquilo ali. Né? Então, a gente está completamente envolvido nisso aqui, no dia a dia, e isso aqui é muito mais a nossa realidade do que a gente imagina ser. Né? A guerra tem como causa a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Então, isso aqui diz tudo, ó. A predominância da natureza animal sobre a espiritual. Faz parte do nosso nível evolutivo. Faz parte do nosso mundo de provações e expiações. Enquanto ela for necessária para os objetivos a que ela se propõe, ela vai acontecer. E ela nunca vai desaparecer. Ela vai desaparecer da Terra, porque a Terra vai mudar de plano de provação e expiação para um plano regenerador. Então, daqui ela vai desaparecer. Mas ela vai sempre existir, porque sempre vão existir mundos inferiores. Porque Deus cria incessantemente. O universo é infinito. Está sempre surgindo mundos, estão sempre surgindo mundos novos, esses mundos primitivos, que dão oportunidade aos espíritos simples e ignorantes de habitarem nele, ali operarem a sua evolução. Então, os espíritos, a maioria deles não tem obrigatoriamente que passar pela feira do mal, mas a maioria passa. Não é uma obrigatoriedade, né? Mas a maioria passa, a maioria faz escolhas ruins. A gente pode ver no nosso mundo, na nossa vida aqui, né? A quantidade de escolhas ruins que são feitas, não só por todos, como também por nós. Né? Muitas vezes a gente passa o dia, quando vai no final da noite fazer uma avaliação, a gente pensa assim, poxa, hoje eu fiz mais escolha ruim do que boa. Então isso é natural, isso é próprio ainda da nossa natureza inferior. É isso mesmo. Então é essa predominância que predomina aí, né, nos mundos de provação e expiação, que é a causa da guerra. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Muitas vezes a gente precisa que o mal chegue a um ponto tal que a gente reconheça a necessidade do bem. Isso acontece no nosso mundo, no dia a dia. Né? Isso é parte desse nível que ainda nós nos encontramos. A guerra tem como objetivo a liberdade e o progresso. Parece, né? Parece um paradoxo isso aqui, né? A guerra, que causa tanta dor, tanto sofrimento, visa isso aí. Mas como a gente já falou aqui, no domingo, agora nós falamos, nós aprendemos muito mais com a dor, com os momentos ruins, do que com as alegrias. Porque os momentos felizes, alegres, prazerosos da nossa vida, praticamente nós nos proporcionamos esses momentos. A gente proporciona esses momentos para quem a gente ama, para quem a gente gosta. Né? Então, nós financiamos isso aí. E nos sentimos potentes, nos sentimos poderosos com isso.
em proporcionar essa alegria, esse prazer, né, às pessoas, até mesmo as pessoas não precisam ser nem ligadas ao nosso círculo consanguíneo, pessoas de uma maneira geral, a gente se sente poderoso. Mas quando vem a dor e a tristeza, a perda, o sofrimento, ali a gente reconhece que nós não somos tão poderosos assim. Ali a gente reconhece a nossa impotência. Então a gente aprende mais, muito mais, com aquilo que nos faz sofrer do que com aquilo que nos causa prazer e alegria. Embora seja seguida de uma escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa, ela tem isso aqui como objetivo, a liberdade e o progresso. E isso a gente pode ver nos povos que foram massacrados por guerras, que depois progrediram muito, né, melhoraram muito, moralmente inclusive, porque viram os horrores da guerra, o que ela faz com as pessoas, né, e aprenderam muito. Nós vemos em outros países que nós nunca tivemos isso aqui no nosso, né, esse tipo de guerra mesmo, feia, como a gente está vendo lá para fora, né? Então as pessoas que passam por essas experiências, elas se tornam muito mais atentas, muito mais despertas à sua própria consciência, porque elas vivenciaram esse horror. Então é muito mais sofrido para elas, né? A penúria e a miserabilidade, a tristeza, que elas não querem ver ninguém assim. Então, realmente, uns ajudam os outros. A gente vê muito isso em outros países. Quando a gente, há pouco tempo, não sei quanto tempo teve aquele terremoto grandão lá no Japão, as pessoas nas filas, né, respeitando direitinho aquilo que estava sendo oferecido a elas, ninguém avançava em nada. E aquelas pessoas que não podiam ir, outros pegavam e levavam para elas. Aqui a gente vê muito isso, né, também, mas de uma forma menos civilizada, né? A gente vê saques em depósitos de doações, as pessoas saqueando, levando para casa, nos depósitos de doações para as grandes tragédias aqui no Brasil. Então, realmente, nós somos ainda um povo bastante deseducado, né, muito pouco consciente dessa solidariedade, né, dessa compaixão que se tem que ter com o próximo. Aquele que suscita a guerra em seu proveito é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Olha só que coisa séria. Está lá no Livro dos Espíritos. Imaginemos, né? Quantas e quantas encarnações, né, uma alma dessa vai ter que ter, quanto vai sofrer, quanta penúria vai passar, né? Chega até realmente a gente sentir pena, né, de uma alma que provoca uma guerra para poder defender seus próprios interesses. Então, olha só, responderá por cada homem. Olha só, responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Então é muito sério, a gente não tem nem ideia, não tem nem como contar, porque olha quantos morrem numa guerra, né? É terrível isso aqui. Assassínio é outra situação que nós estamos vendo demais aqui no nosso mundo, né? No nosso momento, na nossa sociedade. As pessoas estão matando por nada, por absolutamente nada. Né? Lá em Campos tiraram a vida de um motorista de táxi por R$38. 2 jovens, R$38 mataram o motorista. Um rapaz, acho que de 38 a 39 anos, parece, qualquer coisa assim. Então, por nada, mata-se por um tênis, por um celular, as pessoas estão completamente fora da linha da lei divina, da ordem divina. Não tem o menor respeito pela vida, menor respeito.
é um grande crime aos olhos de Deus, pois aquele que tira a vida a um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Isso aqui, a gente não pode passar batido em cima desse texto aqui não, dessa afirmativa aqui não. Por quê? Nós aprendemos, e eu sempre falo isso aqui, aquela questão que está lá em Fatalidade, que fala assim, Kardec pergunta, seja qual for o perigo que nos ameace, não morrereis? E eles dizem, não morrerás. E disso tem várias demonstrações. Então, isso parece entrar em conflito com essa questão aqui, ó. Pois aquele que tira a vida a um semelhante, interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Aí entra essa questão, parece que está chocando, né? Parece que não está batendo bem aí. Parece que uma não está indo ao encontro da outra, e sim de encontro à outra. Né? Está se chocando com essa questão. Mas a gente também sempre tem falado aqui na questão do fator humano do livre-arbítrio. Ah, mas aonde que está isso no livro dos Espíritos? Essa questão do fator humano é um livre-arbítrio. Está de ponta a ponta no livro dos Espíritos. Nós somos livres para fazer, para acontecer, né? Claro que o livre-arbítrio, ele é relativo. A relatividade dele é exatamente essa questão aí. Se a alma não tiver que partir, ela não vai partir, independentemente do que a gente fizer. Se ela não tiver que ir, ela não vai. Vai aparecer alguém que vai salvar. Mas se ela tiver que ir, ela vai. Mas se ela puder ir também, há uma diferença entre ter que ir e poder ir. Nessa questão do poder ir, ela pode ir como pode ficar. Então essa é a questão do livre-arbítrio, do fator humano, com a escolha das provas que as almas fazem. Então uma alma faz uma escolha de provas para vir para o mundo e viver aqui algumas dezenas de anos aqui encarnada. Mas se ela for uma alma muito comprometida com a vida, com as outras almas que aqui estão para recebê-la, né? Dependendo do comprometimento, isso não é uma coisa tão rara, mas não é a maioria. Não está na maioria das escolhas de provas. Mas acontece em planos de provação e expiação com muita frequência. Nesse plano de viagem, a alma vai receber um determinado tempo para ficar aqui na Terra, mas esse tempo estará na dependência do livre-arbítrio das pessoas. É das pessoas ajudarem ou não, dependendo do grau de comprometimento dessa alma. Isso é uma engrenagem perfeita. As almas que não ajudarem, quer dizer, aquelas pessoas que aqui estiverem e não ajudarem essa outra alma que está ali, precisando da ajuda para poder progredir, elas terão toda a liberdade para não ajudar. Porque elas têm livre-arbítrio, mas vão assumir responsabilidade com isso. Vão responder por isso. O que acontecer com aquela outra alma encarnada, por conta da falta da ajuda que ela não recebeu de determinado espírito, o que acontecer com ela vai ter também parcela de responsabilidade naquela que não ajudou. Então não é porque ela é comprometida e nos prejudicou e nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para ajudar ou não, que estaremos isentos das responsabilidades com aquela alma, porque o objetivo é fazer o bem.
independentemente do que ela nos fez. Esse é o objetivo. Mas nós somos livres para não fazer. Mas não somos livres para assumir as responsabilidades desse ato. Teremos que assumir. Porque é o efeito dessa atitude aí que eu estou tomando. Então, existe esse fato, essa possibilidade no mapa kármico dessas pessoas, de determinadas almas. Então, elas vêm não recebendo ajuda. Imaginemos, por exemplo, uma alma que vem para a Terra para viver aí uns 40, 50 anos. Mas é uma alma tão comprometida com todos que não pôde nem nascer de forma biológica na família que ficaria com ela. De tanto choque fluídico que ela causaria, por ser uma alma muito comprometida com a vida. Essa alma vai vir sem muitos planos, com esse plano assim, muito flexível, de viver um tempo na Terra, dependendo do livre-arbítrio das pessoas. Sendo assim, ela poderá partir a qualquer momento. Ela não terá uma data determinada para ela. Tem uma data, tem um tempo para ela viver. Mas ela já vem com esse fator humano muito ativo. Na dependência muito grande de responsabilidades aqui que outros assumirão com ela. Então ela vem, como que ela vem? Se ela vier de forma muito assim esquematizada, poderá ser rejeitada, poderá ser abortada. Então vem muitas vezes assim, de uma forma inesperada, né? Porque não adianta, ela é extremamente comprometida, não adianta fazer muito plano, porque ela não tem nem condição ainda de assumir. Então essa alma renasce, né? É concebida esse corpo num encontro clandestino, de uma pessoa sem muita noção, né? E aí vai nascer, porque ela tendo que nascer, ela vai nascer, a mãe não vai fazer nada, até porque às vezes não tem nem noção para isso, nem condição. Então nasce, vai ser encaminhada provavelmente para famílias, para adoção. Essas famílias poderão ficar ou não com essa alma, e ela não vai ser para qualquer família, ela vai ser endereçada para esta ou aquela família que tiver relação com esse passado dessa alma. Não é por acaso, não é para qualquer casa que ela vai. Ela vai ser direcionada. Mas a família tem liberdade para não receber. É o livre-arbítrio, é o fator humano agindo. Ela tem liberdade para não receber, ela pode não querer por vários motivos. Isso tudo causado por algo inconsciente, né? Por problemas fluídicos e envolvimento, choques fluídicos que já tem com aquela alma. Então ela pode ser devolvida para a instituição. Outra família pode pegar, pode devolver. Ou outra pode pegar, ficar com ela e não dar o suficiente que ela precisa para ela se desenvolver. Não dar a atenção devida, não dar a educação devida, não passar os valores devidos. Né? Pode acontecer muita coisa, porque isso é o livre-arbítrio das pessoas. Né? Então essa alma pode, de repente, cair na rua de novo, e o que mais a gente vê é criança, é adolescente na rua, menor infrator, praticando crimes. Né? Esse mesmo que matou esse motorista de táxi é um menor. Então, quer dizer, a pessoa não assumindo as próprias responsabilidades, até assumindo, muitas vezes acontece, imagina não dando a devida educação. Então ela vai para as ruas, ali ela pode se envolver num determinado assalto, ou seja o que for, numa atitude aí infeliz, e morrer. Né? Tomar um tiro e morrer. Estava na hora, bom, o tempo dela poderia ir muito mais além. Mas naquele momento foi o que ela procurou. Então é aquele suicídio indireto, né? Que acontece muitas vezes com as pessoas. Dessa forma, a gente vai mesmo antes do tempo. Então, outro fator que se tem que considerar é que aquele que pratica um crime,
ele não está sabendo se está na hora, se não está. Na ideia dele, ele está tirando aquela pessoa da vida, ele está roubando a vida daquela pessoa. Então, ele está cortando a oportunidade daquela pessoa viver, daquela pessoa realizar na família, né? Daquela pessoa criar os filhos, educar seus filhos, viver com a família. Ele está roubando tudo isso dessa pessoa. Então, a intenção dele, se for essa, né? Ele não está nem aí se está na hora dela ir, se não está. Então, para ele está realmente cortando o fio da vida daquela pessoa. E isso é crime. Tá? Na atitude dele, ele está impedindo aquela alma de viver aqui na Terra. Então, essa questão aqui, né, que interrompe uma vida de expiação ou de missão e nisso está o mal, está interrompendo sim. Então, aquela pessoa que deixou de ajudar aquele jovem, que caiu na marginalidade novamente, que na outra já aconteceu, na outra vida, ela vai assumir essas responsabilidades. Porque embora ele tenha reencarnado com né, com esse plano tão flexível assim, se ele encontrasse ajuda, ele poderia se reconstruir. Ele poderia tomar jeito. Ele poderia dar certo. Poderia viver lá as 4, 5 dezenas de anos que estavam mais ou menos previstas para ele. Mas ele foi antes também, porque ele também não fez a parte dele. Não é? Porque muitas vezes, uma criança, às vezes, ela vai para a casa de alguém, um adolescente, vai morar com uma família, não faz a parte dele, a família não aguenta, devolve. É triste, mas acontece. Acontece isso. Então é muito difícil, é uma tarefa muito difícil para aquelas pessoas que adotam um adolescente, uma criança já entrando na adolescência. Até porque, muitas vezes, essa criança não está vindo de uma família estruturada. A menos que a família toda, né, tenha morrido e não tenha ninguém para ficar. Mas, normalmente, ela está vindo de uma instituição para recuperar menor que não recupera coisa nenhuma. Que aquilo lá é escola de crime. Aquilo lá é escola para bandidagem. Não tem o menor respeito. Dentro das próprias penitenciárias, olha o que está acontecendo nessas penitenciárias. Há de criticar aonde só cabe 10, tem 60. Né? Então, o nosso sistema prisional é escola de crime. Aí entra aquele que ia ficar preso 4, 5 anos, porque roubou não sei o que lá, a conviver com aqueles que estão lá com prisão perpétua, que são marginais, que tiraram a vida de não sei quantos e são traficantes. E naquela situação lá de desrespeito, como que essa pessoa vai sair dali? É pior do que entrou. Né? Muito pior do que entrou. Ou, aliás, ela vai sair criminoso, coisa que ela não era quando entrou. Porque uma pessoa, por roubar uma coisa, é uma pessoa criminosa. Né? Então, é um problema muito sério. Nós aqui, no nosso, a gente está sofrendo uma situação, a gente está passando por uma situação muito, mas muito séria mesmo. Né, o Darcy Ribeiro, ele falou, quando ele estava nessa parte de escolas e tudo, que se o governo não construísse, não tivesse dinheiro para construir escolas, dali a 20 anos não ia ter dinheiro para construir presídio. E não tem mesmo. E quando não é o objetivo, não é construir presídio. Né? O objetivo de uma sociedade não é construir presídio, mas é o que temos para hoje, aqui no nosso país, porque também na rua eles não podem ficar. Então é situação que a gente tem que pensar muito a respeito disso, né? Qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo, né? Porque um pouquinho a gente até pode ter às vezes, né? Só a questão de ficar pensando a respeito disso. Então aqui, quando a gente interrompe, mas então Deus não impediu, se não era para morrer, Deus não impediu, por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. É o grande presente de Deus. Nós vamos assumir responsabilidades. E aquela alma que está partindo, de certa forma, ela também está contribuindo para aquilo. Porque se ela já veio com esse plano tão flexível,
é porque ela é uma alma muito comprometida também. Então isso tudo é uma engrenagem. Se não tiver que ir, não vai. E está lá a resposta dos espíritos certa. Seja qual for o perigo que vos ameace, não morrerei se não tiver na hora. Então, se não tiver na hora, não vai. Mas se ela tiver nessa dependência do fator humano, do livre-arbítrio das pessoas, aí é outra história. Aí é diferente. Né? É igual aquela resposta que os espíritos dão. Se uma pessoa com auxílio de um mau espírito pode fazer mal para os outros, eles dizem que não. E não pode mesmo. Ah, mas eu conheço gente que foi aí numa macumba, fez uma macumba e matou outra pessoa. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Porque da mesma maneira que um marginal assalta e mata, um espírito pode levar o outro a fazer. O nosso próximo assunto, depois desse aí também é sério, que é pena de morte, nós vamos ver que a pena de morte não livra a sociedade do criminoso nem do assassino, porque não é o corpo que mata. É o espírito que faz isso, não é o corpo. O corpo sozinho, sem vida, não levanta e esfaqueia ninguém. É a alma que anima aquele corpo que faz. E a alma é imortal. Ela só se separa daquele corpo que vai lá para a terra ou para o fogo, seja para onde for. Né? Mas ela vai continuar. Vai continuar aonde? Aqui, entre nós. Insuflando uma mente e outra, menos avisada a fazer aquilo que ela diretamente não pode mais fazer. Então é muito sério isso. A nossa sintonia tem sempre que estar muito boa, porque nós estamos à mercê de espíritos muito inferiorizados, desencarnados a nos influenciar. E nós somos espíritos inferiores, então a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes uma pessoa comete um crime e na hora dela dar o seu testemunho, ela fala, eu não sei como que eu pude fazer isso. Como que eu fiz uma coisa dessa? Quer dizer, naquele momento ela baixou a guarda e já tem tendência, né? Com aquela situação, com aquela coisa, ela já tem essa inferioridade. Num momento aí de discussão, a emoção subiu, a paixão tomou o controle e ela matou. Né? Quer dizer, sob a influência de espíritos que ali estão para realmente ver essas coisas acontecerem. Então é muito sério, por isso que a gente tem que ter cuidado com esse duelo que a gente tem o tempo todo com as pessoas, né? O grau de culpabilidade está ligado mais à intenção do que ao fato. Quando se mata alguém, né? Quando se comete o assassínio, tá aqui, ó. O grau de culpabilidade está ligado mais à intenção do que ao fato. Se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra do agressor, é o que devemos fazer. Isso aqui no caso de legítima defesa. Tem lá a pergunta que Kardec faz, se a gente tem isenção de pena se estivermos em legítima defesa. Então aqui está, ó, a resposta está aqui, ó. O grau de culpabilidade está ligado mais à intenção do que ao fato. Tudo é assim para o tribunal divino e da consciência. Por quê? Quando você pega uma arma premeditadamente e tira a vida de alguém, a sua consciência vai te cobrar isso. Você tirou uma vida de alguém intencionalmente por motivo torpe. Então, a sua consciência vai te cobrar. Mas se você defende a sua vida, se você mata para não morrer, a sua consciência não está cobrando que você tirou uma vida de alguém intencionalmente. Foi para salvar a sua. Então, você não tinha intenção nenhuma de matar aquela pessoa. Você não premeditou nada disso, apenas reagiu, aconteceu e você tirou a vida daquela pessoa naquele momento onde um instinto de conservação falou mais alto. Então, a gente não tem essa condenação e essa culpabilidade que teria se tivéssemos a intenção de matar alguém. Por isso que eles falam aqui, ó, se pudermos preservar a nossa vida
sem atentar contra do agressor, é o que devemos fazer. Nesse momento, não tem muito o que a gente pensar e fazer, porque não se pensa num momento desse. Reage-se no momento desse. Então, o pensamento aí, né, não tem muito aquela reflexão, é uma reação. É como uma pessoa que fala, eu nunca vou reagir a um assalto na minha vida. Né? E, no entanto, pode acontecer de reagir. Porque é um instinto de sobrevivência tão forte, de conservação, que naquela hora, né, toma aí o lugar da razão. Então, só nos casos em que nós temos a intenção de matar, que nós vamos responder. Claro que não vai deixar de ser um crime. Não vai deixar de ser. Mas nós não temos nós não seremos julgados da maneira como seríamos se tivéssemos premeditado aquilo ali. Né? Se tivéssemos armado uma situação para alguém e para então tirar a vida dessa pessoa. Na guerra, quando é constrangido pela força, não é responsável por matar, mas é responsável pelas crueldades que comete. Realmente. É claro que também tudo depende da intenção. Pessoas que muitas vezes se inscrevem, né, para esse tipo de atividade, tudo, mesmo sabendo aí na época, né, que o Brasil até enviou alguns pracinhos, né, algumas coisas assim. Tem gente que vai porque, se tiver que matar, mato mesmo, mato de qualquer maneira, não quero nem saber. Eu era criança nessa época, mas eu me lembro que eu ouvi isso de uma pessoa que foi, quando voltou, né, falou isso. Então é aquela questão. Aí é outra intenção. A pessoa já vai com essa intenção. Mas muitos são obrigados a ir, né? Não tem nem muita escolha. E lá é isso, é matar ou morrer. Então ele não vai ser julgado por estar matando. Ele não fez a guerra, ele foi obrigado a ir. Ele está numa situação que não tem muita escolha, uma provação para ele e uma expiação. Agora, ele vai ser julgado, sim, pelas crueldades que ele pode cometer. Né? Aí é outra história. Então não é por matar lá na guerra, é por ter sido cruel dentro dela, né? Porque o espírito, ele pode ser instrumento para que as leis de Deus se cumpram na terra de várias formas, mas ele tem o livre arbítrio de agir desta ou daquela maneira dentro da situação onde ele é colocado. Aí depende só dele. Ele vai responder pelo mal que ele fizer, né, sem nenhuma necessidade. Entre certos povos já adiantados, do ponto de vista intelectual, o infanticídio e o aborto são costumes consagrados pela legislação, o que demonstra que o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Então, o desenvolvimento intelectual de alguém não marca o nível de evolução moral e espiritual dessa alma. Ele é apenas muito inteligente. Mas a inteligência exacerbada, desacompanhada da moralidade, ela é mais nociva a uma sociedade do que a ignorância das pessoas. Então, existem lugares, né, e ainda tem, que são consagrados pela lei esses fatos. E não é só o aborto, não. É a morte de crianças maiores também. É o assassínio de crianças maiores, né? Há crianças que já nasceram. Houve uma época aí na China, eu não sei se isso ainda está acontecendo, eu acho que não, que as famílias, porque eles têm um limite de filho, né? Eles não podem ter, acho que são 2, né? São 2 ou é um só? 2, né? Pois é. Se tiver mais, paga a multa ou sei lá o quê. Então, como eles precisam de mão de obra, se o segundo filho for menina, eles acabam com a vida da criança. Não é legal isso. Não estão aí respaldados pela lei, não. Isso é de forma clandestina.
Mas foram encontrados, numa época, muitos bebês do sexo feminino nas caçambas de lixo, mortos, jogados fora, meninas, porque eles precisam dos meninos, eles vão poder ter o terceiro. Então não era, o governo estava respaldando isso, mas acontecia. Não sei se, acho que agora não está acontecendo mais não. Mas houve uma época que estava demais isso, né? E quando eles encontravam o dono desse horror, eles prendiam, eles estavam lá tomando as providências, mas estava acontecendo. Agora, algumas regiões, eu até assisti a um filme uma vez, um documentário, não foi nem assim, foi um documentário de uma tribo de pessoas que vivem no gelo, não me lembro muito bem qual era e onde era, que isso já tem muito tempo. Quando também estava nascendo as meninas, os bebês, meninos, se já tivesse na família e viesse mais, elas eram colocadas também para a morte. Elas eram levadas para um ritual, mas isso era prática comum. Não era nada feito escondido, era respaldado lá pelas regras deles, né? Elas eram abandonadas para serem comidas pelas feras, porque eles precisam de homens para caçar. E se a família não tiver homens para caçar, vão morrer de fome. Então elas eram descartadas. Os bebês que nasciam do sexo feminino eram descartados. Isso tem tanto tempo, eu também não sei nem se isso continua nessa comunidade aí deles, né? Mas acontece na nossa sociedade o tempo todo, o infanticídio e o aborto. Não só o aborto, quanto o infanticídio. Crianças que são assassinadas nas famílias. Pelo pai, pela mãe, pelo avô. O tempo todo está acontecendo, né? E a gente vê, porque tudo isso é parte do movimento evolutivo de um plano de provação e expiação. Somos espíritos inferiores. E agora parece que passou, nem procurei saber mesmo essa lei, mas passou esse aborto aí, né? Que eles estavam querendo fazer com algumas cláusulas diferentes do que estava, né? Então, a alegação é que ela é feita de qualquer maneira, clandestinamente. É muito diferente de um Estado, né, abonar isso e de ser feito clandestinamente. Clandestinamente é responsabilidade de quem está fazendo. Agora, quando tem um abono de um Estado, aí a responsabilidade parece que tira, né, um pouco da responsabilidade daquele que vai fazer. Então é triste isso. Parece que a gente está andando para trás, né? Mas, infelizmente, aí a gente volta à questão. Faz parte de um plano de provação, expiação, tudo isso. Então, o espírito de inteligência superior pode ser mau, que é aquele que muito viveu sem se melhorar. Então, o desenvolvimento intelectual, ele faz o outro surgir. Porque nós só podemos nos desenvolver, fazer nossas escolhas para desenvolver a nossa moralidade, se a gente conhecer. Mas ele não necessita disso. Por isso que está escrito isso aqui, está lá no Livro dos Espíritos, ó. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. Ele, por ele, não traz a necessidade do bem. Mas o bem e o desenvolvimento moral decorrem dele. Ele não tem esse objetivo. Mas para se desenvolver moralmente, nós precisamos de escolher as coisas, usar o nosso livre-arbítrio de maneira elegante, de maneira boa, né, assertiva. Para isso, eu preciso conhecer. Se eu não conheço o que tem nesses dois copos aqui, tem dois líquidos aqui, esse aqui, a jarra lá e esse aqui, a Abel fala, ó, são diferentes, escolhe um para matar a sua sede. E aí, vou morrer seca, né? Não vou beber, porque pode ser uma água oxigenada, ou ele pode ter colocado cicuta ali dentro, que não ia mudar muito a cor da água, né? Não ia fazer isso, né? Pois é, espero que não. Então, para o seu bem, não é nem para o meu, não, porque se eu morrer, está na hora. Para o seu bem.
Mas é isso. Quando eu tenho poder de escolha, eu sei, bom, aquela é água oxigenada? Quero não, quero essa aqui que vai matar minha sede. Ótimo, né? Então é isso aí. O desenvolvimento moral, ele decorre do desenvolvimento intelectual. Mas o desenvolvimento intelectual não carrega essa necessidade. Uma pessoa pode viver várias e várias encarnações totalmente atrasada moralmente, extremamente inteligente, né? Isso aí vai depender do livre-arbítrio dessa alma. Agora, a crueldade, que também está dentro dessa lei de destruição, né, de tudo isso, ela é movida pela falta de desenvolvimento do senso moral, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Quando a gente fala assim, aquela pessoa não tem senso moral nenhum, ela tem. Ela tem senso moral. Ela só não desenvolveu. Porque tudo isso, todos esses germes estão latentes em nós. Qual é a prova disso? Da onde a gente tira essa ideia? Somos filhos de Deus. Só isso basta. Nós somos criaturas do Criador e o Criador é a bondade suprema. E como um ser soberanamente justo e bom faria alguém com a essência do mal? Nunca. E outra coisa, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Se ele é o bem supremo, nós também temos esse bem em nós, porque somos criaturas dele, somos filhos dele. Nós temos a genética espiritual de Deus. E se temos isso, nós temos todas as virtudes em nós para ser desenvolvidos. Não está pronta, né? Igual aquele que chegou numa lojinha e viu lá uma pessoa muito simpática vendendo umas coisas, muito agradável, muito angelical. Aí tinha lá uns vidros bonitos, ali estava bondade, alegria, prazer, solidariedade, compaixão. Aí a pessoa, nossa, mas é só comprar? É só comprar. E quanto custa? Nada. É uma compra só assim para brincar. Então eu quero um pouquinho desse, um pouco desse, um pouco desse. Eu quero tudo isso. Aí ela tirou uma sementinha, botou num papelzinho e entregou. Ué, mas é isso? É. Que isso é a semente. Quem vai desenvolver essa semente é você. Você que vai plantar, que vai fazer germinar o bem, a alegria, a desgraça, o ódio, o amor, tudo. Né? São sentimentos abstratos. Só existem em quem os sente. Não é? Os sentimentos não têm existência própria. Eles dependem de alguém senti-los para que eles possam existir. Então, essas virtudes todas nós temos. Conhecemos essas virtudes no reino animal, como uma lição a ser aprendida por nós, como aquilo que a gente presencia e que faz germinar em nós essas sementes do bem. Porque o reino animal, ele é regido pela natureza, pelos instintos naturais. E nós pela razão. Mas eles pelos instintos naturais. Então eles possuem todas as virtudes no comportamento deles. Por isso que eles são leais, são perfeitos. Porque eles não têm livre-arbítrio, eles não podem fazer essas escolhas. Eles agem pelos instintos. Então eles são fiéis, são leais, são bons, amam, sem saber disso. Porque isso tudo é instintivo, eles não sabem que são assim. Então nós temos todas essas lições nesse reino
para que, ao presenciá-las e ao vivenciá-las nesses reinos, a gente desperte essas sementes em cada um de nós. Porque nós temos todas. Então, o senso moral existe em todas as pessoas. Ele só não está desenvolvido, né? Cabe a cada um fazer esse desenvolvimento usando bem o seu livre-arbítrio. O sentimento de crueldade é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. A prova disso é a selva. É a vida na selva. Os animais matam para se alimentar. Eles matam para sobreviver. Mas eles não são cruéis. Pode acontecer de uma espécie ou outra usar de crueldade? Pode, mas não impera. Não é uma prática comum. Quando a gente assiste uma caçada de um leão, ou melhor, da leoa, porque o leão não caça, né? Ele fica bem deitadinho lá para a fêmea caçar e levar a caça para ele. É mais ou menos assim, o leão é quando ele é atacado que ele resolve agir, mas quem caça é a leoa. Ela é que vai para cima, ela que ensina os filhotes. Tanto que os filhotes, eles não partem para o ataque enquanto eles não aprendem a saltar e aprendem a técnica do ataque no pescoço. Podem reparar, eles pegam as leoas, os leopardos, os tigres, eles pegam as vítimas no pescoço. Eles sufocam, é muito rápida a morte deles. Porque eles, instintivamente, eles também sabem que o sofrimento do animal estraga a carne, estraga o alimento deles. Eles sabem disso. Nós, humanos, é que não sabemos, né? Ou, pelo menos, não queremos saber. Porque somos extremamente cruéis com os animais que são abatidos para o nosso alimento. Para aquilo que nós precisamos de mais importante na nossa vida, que é o alimento. A gente nem liga para o que está comendo. Para o que está ali naquela carne, naquele sangue que foi colocado pelo sofrimento do animal na hora. Um animal na selva não faz a sua caça sofrer. Ele é hábil, ele é rápido. Né? Isso é um exemplo. E ele só faz quando ele está com fome. Porque ele convive perfeitamente. Até porque instintivamente ele sabe que ele precisa ter quando ele estiver faminto. E quando as suas crias precisarem de alimento. Então a natureza nos oferece a medida certa de tudo que a gente precisa fazer. Nós temos todas as lições da vida diante dos nossos olhos. Seja com as pessoas, sejam com as folhas, com os animais, com tudo, com as atitudes cruéis das pessoas, com a caridade, com a solidariedade, com a bondade, com tudo. As lições estão todas aí e partem de todos os lugares. Partem muitas vezes daqueles que a gente menos imagina que possam nos ajudar em alguma coisa. Nós vamos continuar semana que vem com esse assunto. Temos que terminar essa parte aí da crueldade. Vamos entrar em duelos, né? E depois vamos arrematar, claro, com a solução para tudo isso, né? Com a solução para minimizar tudo isso que acabar não acaba. Nós estamos num planeta de provação e expiação. Não acaba aqui, mas acaba em nós. Acaba dentro de nós. E isso que é importante, porque são com esses inimigos que nós temos que lutar. Com aquilo que existe dentro de nós que não é bom. Muita paz para todos.